Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula de Engenharia de Software. Você já me conhece, eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos tratar da parte de auditoria de sistemas, analisar também a parte de sistemas legados e manutenção de software, além da reengenharia. Então, é uma aula com bastante conteúdo. Mas antes da gente iniciar essa aula de hoje, eu gostaria de lembrar com você o que vimos na aula passada. Nós tratamos muito de testes, lembra? A gente viu o que era verificação e validação, a parte de teste de unidade, de integração, de validação e de sistemas, além de compreender também a parte de casos de testes, que é uma das partes mais importantes do planejamento. Vimos também a parte de orientação, desenvolvimento e orientação orientado a testes. Então, essa foi a nossa aula passada. E na aula de hoje? Na aula de hoje vai ser uma parte de auditoria. O que é auditoria? Essa palavra muitas vezes causa medo em alguns colaboradores, visto que a auditoria é vista como algum tipo de monitoramento que vai analisar as falhas e os erros das pessoas. E não é bem por aí. Tá? A auditoria ela tem como objetivo encontrar algumas falhas, encontrar alguns erros, por exemplo, fraudes nos e-mails ou fraudes até mesmo no processo, tá bem? Encontrar falhas na segurança, mas a auditoria ela não busca encontrar os erros nas pessoas, e sim no processo. Então, o desenvolvedor, a pessoa que trabalha ali na empresa, ela tem que ver a auditoria como uma maturidade para o empregador e também para a empresa, pois a auditoria vai analisar quais são os pontos fracos e conseguir fazer o ajuste, tá bem? Você vai ver que na parte de auditoria nós temos toda a questão de auditar a parte de hardware, da parte de aplicativos, de redes e entre outros. Okay? Então, existem vários tipos de auditoria que a empresa pode analisar e aplicá-las. Precisa aplicar todos os tipos de auditoria? Não. Muitas vezes ela pode escolher ali quais são os seus pontos críticos e, obviamente, aplicar a auditoria ali. Além disso, nós vamos falar de sistemas legados, que são aqueles sistemas antigos, mas que as empresas ainda utilizam. E além de tratar também sobre a manutenção, que é algo indispensável em qualquer software. Mas a gente vai falar agora da situação geradora de aprendizagem. Você então está numa empresa e essa empresa pretende fazer auditorias. E para auditorias, então, você vai mostrar quais são as possíveis, a importância desse tipo de prática e também quais é um possível processo para isso, qual é um documento que um auditor poderia utilizar para analisar aquela empresa. E além disso também você vai tratar sobre as manutenções com essa nova empresa então que você foi contratado. Primeira parte da nossa aula nós vamos falar sobre os fundamentos da auditoria. Por isso a gente vai ao quadro para definir então primeiro o que é o conceito de sistema. Sistema, então, nada mais é do que um conjunto de elementos programados que são interrelacionados e interatuantes, que quando processados auxiliam na execução dos objetivos dos negócios por meio dos sistemas de informação. Nós podemos ter dois tipos de sistemas, os abertos e os fechados. Os abertos, então, eles são correspondentes àqueles que podem receber dados controlados e não controlados. Tá? De ambiente interno ou externo. Já o fechado não. O fechado ele vai receber, no caso, dados somente do ambiente no qual ele está relacionado. Então, ele não recebe influências externas. Mas vamos definir, então, auditoria. É uma verificação de toda a estrutura computacional da empresa. Perceba, então, que nessa definição, a gente vai analisar toda a estrutura. A gente não vai analisar só a parte de hardware, só a parte de desenvolvimento, ela como um todo. E entre os principais objetivos dessa inspeção estão analisar a eficiência dos processos, garantir a segurança dos dados e assegurar o cumprimento das leis e demais normas que permeiam as ações. Com essa auditoria, então, que vai para toda a empresa, o que nós temos? Nós temos, então, ela sendo realizada e buscar ações para melhorias
Por quê? Porque se a gente vai analisar a segurança dos dados, nós vamos analisar a infraestrutura, tudo a gente vai auditar, ver qual é o ponto fraco, quais são os pontos que causam riscos e assim conseguir, então, aplicar melhorias contínuas. E como que eu posso realizar uma auditoria? Qual é a ferramenta que eu utilizo para isso? Pode ser através de testes direcionados, a partir também de formulários, de questionários. Tudo isso pode ser utilizado para um auditor conseguir analisar essa empresa toda a parte computacional dessa empresa. Então, perceba que tem esses dois âmbitos. Existem dois tipos de auditoria, a interna e a externa. A interna é feita pelos próprios colaboradores. Pode ter uma equipe específica, pode ter alguém ali que faça isso, ou pode ser alguém determinado em alguma fase do processo. Ou você pode contratar também empresas externas que realizam esse tipo de trabalho. A gente vai analisar agora alguns tipos de auditorias que podem ser feitas, tá? Alguma prática que pode ser realizada. A primeira que a gente vai analisar é ao redor do computador. Vamos ao quadro. Então, as 3 auditorias que eu vou apresentar para vocês agora são o ambiente de tecnologia no qual o auditor vai estar inserido. O primeiro deles é ao redor do computador. Ele é baseado em confrontar documentos, fontes, com os resultados esperados. Utiliza-se de rotinas manuais e sua aplicação envolve custos baixos e diretos, tá bem? E no caso, não exige um conhecimento extenso do nosso auditor na parte de tecnologia. E por que isso? Essa abordagem, então, ao redor do computador, o auditor não precisa conhecer a tecnologia da informação, então não precisa saber qual linguagem foi feita, qual é o tipo de desenvolvimento ali instaurado. Ele vai pegar documentos e vai confrontar com o que está sendo feito, tá bem? Então isso pode funcionar para processos, mas para desenvolvimento já não é muito interessante, visto que a gente sabe que é um pouco superficial, não é mesmo? Mas ela é vantajosa, visto que ela é barata, já que eu não preciso de ferramentas específicas ou de um treinamento para esse auditor. Nós vamos ver outro tipo de abordagem, tá bem? A gente vai ao quadro, que é a abordagem através do computador. Nesse caso, capacita o auditor a verificar com maior frequência áreas que necessitam de verificação constante. Na abordagem através do computador, nós vamos deixar as práticas manuais de lado e fazer somente a parte que vai levar, então, o processamento dentro do computador. Portanto, as práticas de confrontar documentos, elas são descartadas. Ela faz a aprovação de registros de logs armazenados. Esta abordagem não deixa evidências documentais, o que é uma grande desvantagem, tá bem? E se for realizada incorretamente, pode levar às grandes perdas. Essa abordagem é uma abordagem muito cara, tá? Ela tem um custo muito alto, visto que ela necessita não só do conhecimento do auditor, como também de algumas ferramentas e softwares específicos para conseguir realizar esse tipo de auditoria. Por quê? Como ela não tem a parte manual instalada nela, ela não tem essa premissa de utilizar esse confrontamento, como é feito na auditoria anterior, ela é um pouco mais cara, visto que muitas vezes tem que acabar adquirindo alguns softwares para fazer esse confrontamento de logs, tá bem? Então, ela é um pouco falha, visto que a parte manual, por mais que seja simples, ela também é importante, ok? A gente vai ver o outro tipo de abordagem, essa é a mais utilizada, que é a com computador. A abordagem com o computador, ela é a mais completa e a mais utilizada, visto que ela utiliza as técnicas manuais e também as ferramentas ali, essa parte computacional. No caso, ela utiliza uma técnica conhecida como TAAC, que são técnicas de auditoria assistidas por computador. Perceba que ela não é feita somente pelo computador, ela é assistida, ok? No caso, ela vai utilizar então capacidades lógicas e aritméticas do computador para fazer, mas ela possibilita a maior perfeição porque ela faz uma compilação dos processos automatizados e manuais. Ela vai utilizar o computador para fazer então a auditoria de programas que vão auxiliá-lo
para a identificação de erros, não vai utilizar somente a parte física manual. No entanto, a parte manual também está instaurada. E possibilita, então, desenvolver programas específicos para ser usados pelo auditor. Nesse caso, algumas vezes pode o auditor pode precisar, então, de uma ferramenta específica ali e pode ser desenvolvida. Então, nós temos esses 3 tipos de abordagem. Uma que é só manual, uma que é só a partir da lógica do computador e a outra que utiliza as duas, tá? A melhor, obviamente, pode ser só manual ou só vai depender muito do contexto, porém a que é mais utilizada e a que tem o melhor custo-benefício, com certeza, é a com o computador. Agora a gente vai analisar sobre como organizar uma auditoria, tá bem? O que eu preciso, então, para fazer essa organização de uma auditoria em sistemas de informações? Primeiro, o planejamento, no qual nós vamos evitar que qualquer surpresa possa acontecer. Logo, você vai pensar em tudo o que pode ocorrer ali dentro dessa auditoria, o que eu vou auditar. Então, essa é a primeira parte do planejamento. Vou escolher a equipe. Essa escolha da equipe, ela é essencial, tá bem? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em escolha de equipe de auditor, não basta você pensar somente em recrutar pessoas. Muitas vezes, alguns auditores, eles têm mais contato com a parte de hardware, outros com a parte de contenção. Logo, é importante você escolher essa equipe e encaixá-los de forma correta. Então, a escolha da equipe para a auditoria, quando principalmente se trata de uma empresa externa que está fazendo, é essencial. Elas não conhecem o processo da empresa, elas não conhecem o que você executa, elas não conhecem como você protege as suas informações. Então, essa pessoa de fora, muitas vezes, precisa de uma escolha da equipe bem planejada. Mas vamos voltar, então, para continuar falando sobre a organização. Programar a equipe, então depois da escolha da equipe nós devemos então executar o trabalho, né, e analisar tudo que a empresa fez naquele planejamento. Execução de trabalhos e supervisão, a supervisão é imprescindível também. Revisão dos papéis de trabalho, aqui nós vamos então confrontar o que foi auditado e assim ver quais riscos estão sendo causados, e a atualização do conhecimento permanente. Essa atualização do conhecimento permanente vai entrar então como se fosse uma melhoria contínua. E por último, a avaliação da equipe. A avaliação da equipe vem muito para trazer o que aquele auditor fez, se ele fez corretamente, tá bem? E se ele está, então, apto a fazer auditorias daquela maneira novamente. Então, perceba que essa avaliação da equipe não vai para ver se a pessoa fez ou não um bom trabalho, e sim para analisar se ela conseguiu se adequar ao ambiente e se para próximas auditorias ela está convocada, principalmente quando for áreas muito específicas. Nessa parte da aula, nós vamos tratar de alguns tipos de auditorias, tá bem? Então, você vai ver aonde nós podemos auditar dentro de uma empresa. Mas, primeiro, a gente vai conhecer o ciclo de vida da mesma. Alguns autores podem, no caso, colocar mais fases de ciclo de vida ou menos. Eu vou comentar aqui com vocês. Mas, o primeiro fase do ciclo de vida é o planejamento global, no qual vai estabelecer um cronograma, identificar área de riscos, tá bem? Então, ele é feito anualmente e ele engloba toda a empresa. Já o planejamento, no caso mais específico, ele visa então informar sobre os processos, estabelecer planos de testes, definir responsáveis. Aqui é mais pontual. A terceira fase do ciclo de vida, que aqui estou chamando como realização, mas também é conhecida como condução, ela vai partir então da premissa de executar os planos de testes, validar os itens e formalizar os métodos.
pontos. A conclusão e o acompanhamento, elas podem vir separadas, como alguns autores sugerem, ou vir juntas como reporte. No caso, ela busca, então, discutir os planos de ação, submeter relatórios finais e reavaliar a situação encontrada. Então, a partir desse plano de vida, no qual você tem um planejamento maior, um planejamento mais específico, a execução do que vai ser auditado e, obviamente, com a conclusão, você consegue ter, então, todos os passos necessários para uma boa auditoria. Agora a gente vai falar de alguns tipos de auditoria. Então, você já entendeu o que é auditoria, você já entendeu qual abordagem o auditor pode utilizar, qual é o ciclo de vida dela, e agora nós vamos partir para os tipos de auditoria. Primeiro a gente vai ao quadro para analisar, então, as auditorias de controles organizacionais e operacionais. O que é um controle organizacional? São aqueles controles administrativos que são instalados nos processos de fluxo das transações econômicas e financeiras dos sistemas de informação. Mas o que será auditado, então? O que nós vamos analisar nesse tipo de auditoria? Primeiro, o delineamento das responsabilidades operacionais. Aqui nós vamos delimitar muito bem e ver se a empresa está realmente alocando pessoas para algumas responsabilidades que são imprescindíveis. Coordenação de orçamento de capital de informática e base, também é importante ser auditado. Desenvolvimento e implementação das políticas globais em informática. Intermediações com terceiros, então se o network está sendo realizado, gerenciamento de suprimentos e desenvolvimento de um plano de capacitação. O objetivo dessa auditoria, então, fazendo um resumo, além de analisar tudo isso, é testar a essência de controle interno e promover a eficiência no caso de operações e fomentar as políticas organizacionais, tá bem? O que são políticas organizacionais? São políticas de responsabilidades, de continuidade de negócios e também de solicitação. Para esse tipo de auditoria, é muito importante ter alguns cargos bem especificados. Portanto, se um dia você estiver numa empresa e ela passar por uma auditoria de controle organizacional, esses cargos devem estar descritos para o auditor. O primeiro deles é o de supervisão de infraestrutura, no qual vai analisar o crescimento, a melhoria, novas tecnologias, todas baseadas na infraestrutura de TI. O segundo cargo é a administração de redes, no qual vai administrar e supervisionar a parte de redes, tá? Obviamente fazendo atualizações, em toda a manutenção que esse tipo de rede necessitar. Administração de banco de dados, então administrar, planejar, principalmente essa parte aqui, ó, sigilo, segurança, tá? Devem ser abordados na parte de administração de banco de dados, administração de dados como um todo, de segurança, análise, programação e manutenção de sistemas está relacionada a inspecionar e analisar e desenvolver novos, design para web e também o suporte web. Todos esses cargos são indispensáveis para uma organização que faz a auditoria do seu controle, tá bem? Então, o auditor vai fazer o quê? Ele vai chegar na empresa com algum tipo de plano, tá bem? Pode ser um checklist, pode ser perguntas, e vai analisar tudo o que está relacionado com o controle organizacional, que a gente já viu nos slides anteriores. E analisar também os cargos. Então, essas pessoas que estão incumbidas daquelas funcionalidades vão mostrar ali o que está sendo feito para redes, para banco de dados, tá bem? Para projetos em gerais. A gente vai ver um outro tipo de auditoria, que é a auditoria de hardware. Então, essa auditoria ela está mais preocupada com a parte física da nossa infraestrutura. Por isso, a gente vai ao quadro para analisar, então, qual é o objetivo desse tipo de auditoria. É implantar os procedimentos de segurança física sobre os equipamentos instalados no ambiente da informática. Esses controles, eles podem ser físicos, tá? Esses controles físicos, eles estão relacionados com procedimentos que orientam o manuseio do equipamento ou até mesmo a restrição de acesso por algumas pessoas. Bem, dependendo da informação que você tem no seu data center da empresa, algumas pessoas não podem ter acesso à parte de infraestrutura, tá bem?
E também tem a parte dos automatizados, que são controles construídos juntos com o fabricante e ajuda a controlar e, obviamente, o surgimento de alguns equipamentos. E fazer o inventário de hardware. O que é o inventário? É verificar todos os componentes de hardware que a sua empresa tem ali no seu data center, tá? É como se você fizesse o levantamento de tudo que você tem. E além disso, verificar aonde esses hardwares estão relacionados, com que projetos, como eles estão ali dentro da empresa. Então, o inventário vai ajudar o auditor a saber tudo que está sendo relacionado. E aí, uma das características que é feito dentro da auditoria é a parte de diagnósticos. E a gente vai ver alguns elementos que são diagnosticados na parte de hardwares. A BIOS é um elemento que é auditado, tá bem? Processadores e chips, sistemas operacionais e a linguagem também, fabricantes, modelos e séries, monitores e a resolução dos mesmos, placas de modem, som e vídeos. Qual é a importância de uma auditoria no controle para hardwares? No caso, essas auditorias têm uma característica de visar muito a questão do valor. Imagina se você não tiver ali algo, por exemplo, para apagar um fogo. É algo que é visto na auditoria. E na questão, quando a gente tem um incêndio, a parte de hardware, a gente sabe que acaba sendo destruída. Então, perceba que a parte ali financeira está muito envolvida e também a parte de você estar tecnologicamente atualizado. Uma empresa que tem uma parte principalmente voltada para a segurança de TI, tem que ter uma segurança, tem que ter hardwares atualizados, tá bem? Então, isso é importante. Uma das questões que a auditoria traz muito para a empresa é você ter ali algo meio que padronizado. Por exemplo, se a empresa ela está montando a sua base de hardware no momento e ela já está fazendo a auditoria para que isso ocorra dentro desses padrões, ela pode optar por utilizar todos os hardwares da mesma marca. Por exemplo, utilizar uma marca X para tudo ou para quase tudo. No entanto, se isso não for possível, uma outra conselho que se dá para essa empresa é que ela utilize, no caso, componentes ali com a mesma capacidade, com as mesmas características, tá bem? Então, é algo que a auditoria traz como uma possível boa prática da empresa. Tudo que a gente viu ali, a BIOS, a parte de processadores, sistemas operacionais que são diagnosticados, se eles forem diagnosticados diariamente, provavelmente vai ter uma mitigação de erro muito grande. Mas a gente vai continuar então, a gente vai ao quadro, para analisar alguns recursos que são utilizados para amenizar os riscos. Extintores de incêndio e essa palavrinha aqui que a professora não vai pronunciar, que nada mais são do que aqueles chuveirinhos automáticos que quando detectam a fumaça, eles começam a soltar água, tá? Então, esses extintores de incêndio e esses chuveirinhos. E no caso também os firewalls. O que são os firewalls? São um recurso de segurança que pode ser de forma de programa ou também equipamento físico. E as suas funções incluem detecção de intrusos, controle de aplicativos e controle de privacidade. Esses dois recursos, esses recursos aqui que são mais para perdas em questões de incêndio e esses daqui para um tipo de perda de invasão, são muito utilizados para essa parte de auditoria, tá bem? Então, aqui a gente viu o ciclo de vida e alguns tipos de auditorias. Vamos continuar, então, com mais alguns tipos de auditoria. Existem mais, tá? O que eu abordei na aula de hoje são os que eu acredito que sejam mais importantes que você tenha conhecimento. A gente vai conhecer agora a auditoria de sistemas aplicativos. O que é um aplicativo, né? Nada mais é do que o cerne do negócio da empresa. Então, é aquele sistema importantíssimo que registram as transições rotineiras. E a auditoria busca ver se eles estão de forma adequada. Mas só definindo aplicativo para você, no caso, ele possui 3 funções básicas: a entrada, o processamento e a saída. E a auditoria vai fazer a audição, vai
auditar essas 3 funcionalidades, então. E quais são os objetivos? Primeiro, analisar a integridade, se esse programa que é tão importante para a instituição, ele é íntegro, tá? Se ele tem ali, ele não é vulnerável. Confidencialidade, se as informações que são passadas por esse, as saídas principalmente, são entregas somente a pessoas que realmente precisam daquelas informações. A privacidade, ela está muito ligada à confidencialidade, mas ela tem uma diferença que, no caso, quais funções são abertas a todo mundo. Aqui é mais a informação específica em si. Aqui são as funcionalidades, tá bem? A acuidade, que está relacionado com as transições passadas, elas podem ser avaliadas, eu consigo analisar as 3 funções possíveis. Disponibilidade, se nós temos então um software que ele é disponível a todo momento, que não tem muitas falhas, que mesmo sobre grande estresse, ou mesmo sobre grande demanda, ele funciona. Versatilidade, que está relacionado se os sistemas eles são então amigáveis, eles podem facilmente se adaptar, tá bem? Então isso, e a parte de manutenção, que ela é imprescindível. E qual que é o fluxo da informação dessa parte de sistemas de aplicativo? Então, durante esse tipo de auditoria, nós precisamos de algumas documentações. E para compreender, então, nós temos que primeiro identificar os sistemas-chaves. O que são sistemas-chaves? Quando a gente pensa em auditorias de sistemas de aplicativos, nós temos que a auditoria ela vai cuidar de basicamente todos os sistemas que a empresa usa. No entanto, saber o mais importante, saber qual passa mais fluxo de informação, qual tem mais relevância para a empresa é essencial. Por quê? Porque ela vai poder ali colocar mais força e colocar mais esforços sobre esse tipo de auditoria. Por isso que dentro desse documento que você vai entregar ao auditor, você tem que setar ali. Este é o meu software, né, o meu aplicativo, que é o cerne da minha empresa, que é, no caso, o mais importante, que mais tem fluxo de informação. Mas vamos voltar então para analisar outros requisitos ali dessa documentação. Ter a descrição do sistema, então qual é a sua finalidade do sistema, o que ele projeta, quais são as entradas possíveis, as saídas possíveis também. Descrição do perfil do sistema, então se ele possui quais são a aproximação de transições, qual é a linguagem utilizada, que foi desenvolvida. Então, tudo isso a gente vê no perfil do sistema. A documentação da visão geral do processamento, tá bem? Então, quais são as funções chaves, qual é a frequência de uso, porque nem sempre o sistema-chave da minha empresa precisa ser o mais utilizado, tá bem? Ele muitas vezes acaba sendo, no entanto, ele pode ser um financeiro ali que é acessado menos, tá bem? E descrição de riscos dos sistemas dos aplicativos. Qual que é o risco, então, que esse tipo, que a auditoria tem que se atentar e tem que realizar para que ela seja, obviamente, identificada e mitigada. Então, todas essas são a partir da identificação do nosso aplicativo. Agora, a gente vai analisar outro tipo, que é o de redes, tá bem? O de redes, a gente sabe, então, que muitas empresas, principalmente aquelas que possuem uma TI grande, né, volumosa, ela possui sua rede interna. Então, muitas vezes é necessário a auditoria nesses casos. E a gente vai analisar agora algumas características. O que nós vamos auditar, então, dentro de uma auditoria de redes? Primeiro, analisar o planejamento da concepção da rede com a visão estratégica, fazendo a integração com o plano diretor de informática. O que é o plano diretor? O plano diretor é aquele plano de ações que você vai relacionar todo o negócio da companhia. Analisar também o desenho das arquiteturas e da topologia de rede, a implementação dos projetos físicos e lógicos e o monitoramento de desempenhos e possíveis intercepções na rede. Aqui está a parte de segurança. Tá? Então, eu consigo interceptar essa rede e essa parte de desempenho, replanejamento de capacidade e levantamento dos problemas operacionais e suas resoluções. E quais são os objetivos dessa auditoria? Isso é o que a gente vai auditar. Os objetivos são os seguintes. Primeiro,
a segurança física. Na segurança física, então, vai analisar, contemplar os equipamentos, os periféricos, a arquitetura da rede e sua construção e distribuição. Já a segurança lógica vai analisar, então, as customizações dos recursos de softwares, acompanhar e avaliar o seu desempenho. A de enlace está relacionado com as linhas e canais de transmissão entre as unidades e localidades remotas. Obviamente, a de enlace, nós também verificamos a parte de limites estabelecidos. E segurança de aplicação, nós temos a disponibilidade da rede e o poder de confiar. Então, perceba que o da rede, basicamente, nós buscamos a sua parte física, tá? É a parte lógica e também a parte de segurança e, obviamente, alcance que ela vai ter. Então, tudo isso é abrangido ali dentro de uma auditoria de redes. Imagine você que trabalha numa grande corporação e essa corporação precisa ter um plano para quando ocorrer algum problema com a TI. Isso é muito comum, tá bem? É estranho a gente pensar não só em solucionar o problema, mas sim também pensar em como esse problema pode ser amenizado quando ele pode acontecer. Porque geralmente eles acontecem, tá? Muitas vezes o seu programa pode sair do ar por horas, você pode ter a sua rede ali não funcionando o dia todo, e como fazer para minimizar esses problemas. Por isso existe então o plano de contingência e recuperação. O plano de contingência e recuperação nada mais é que um guia que a empresa vai criar para que ela consiga ali levantar pontos que são criteriosos, que então geram um certo risco, e assim vai conseguir dizer, né, como eu vou minimizar o risco caso isso aconteça. Mas vamos ao quadro, então, para falar um pouco mais dessa auditoria. Essa auditoria, então, busca analisar se há planos desenvolvidos que contemplam todas as necessidades de contingência. A equipe de contingência está preparada para as eventualidades? Não adianta nada eu ter um plano lindo, maravilhoso, que vai desde incêndio à queda do meu sistema. No entanto, a minha equipe não sabe executar nenhuma das duas. Os backups, eles são atualizados e podem ser recuperados com pouca ou nenhuma dificuldade? Isso é importante. Imagina se você tem perda de informação. Os seus backups, eu vou demorar 3 dias para recuperar? Eu já perdi dinheiro dependendo do negócio. Então, é importante que a auditoria tome conta disso também. E há relatórios gerenciais confiáveis que facilitam o acompanhamento dos procedimentos? Então, tudo isso é abordado neste plano. E este plano é importante que avalie também o grau do risco. Tá? Nem tudo que vai acontecer de errado na empresa é de risco alto. Pode ser um risco baixo. Aí o plano de contingência pode ter ali uma abrangência um pouco mais branda para aquilo. No entanto, a gente tem que analisar também o que é de médio risco e alto. Porque daí sim a gente vai precisar tomar decisões mais drásticas. Mas a gente vai ao quadro para analisar um pouco mais sobre o plano de contingência. O plano de contingência, então, ele busca as classificações das aplicações críticas, a análise de riscos e potenciais e a contingência em relação a recursos tecnológicos, tá bem? Então, tudo isso está relacionado. O que pode ser a classificação das aplicações críticas? Parte de ferramentas, estoque, compras, tudo que vai gerar algum tipo de prejuízo financeiro se sair fora do ar, tá bem? Análise de risco, então, ver quais são essas estimativas, e essa parte de contingência é como proceder quando haver uma pane. Dá para eu trocar uma peça? Dá para eu realizar um backup? Então, tudo isso tem que estar relacionado no meu plano de contingência, que será analisado pela minha auditoria. Vamos para a nossa SP1, no qual você vai mostrar a importância da auditoria e também vai mostrar um possível instrumento utilizado por um auditor para verificar alguns itens em algumas partes da empresa. Mas vamos primeiro ao quadro para analisar como que a gente vai proceder então. Primeiro, mostrar a importância da auditoria, quais são algumas das auditorias possíveis e a apresentação de um programa de auditoria. No caso, nós temos então que a auditoria é importante, por quê? Porque ela não busca só avaliar ali as pessoas, ela vai então buscar verificar quais são os pontos fracos,
E verificando os pontos fracos eu posso melhorar e aumentar a maturidade da minha empresa. Então é algo muito interessante, tá bem? Algumas pessoas, como eu disse, acabam não gostando dessa prática, porque parece que eu estou avaliando a pessoa, mas não é. Eu estou avaliando o processo, tá? E melhorando o processo, obviamente a pessoa consegue se adequar e melhorar o seu trabalho também. Então é uma maturidade. E quais são uma das auditorias possíveis que a gente pode implantar dentro da nossa empresa? Vamos ao quadro. A auditoria de sistemas de aplicativos, que analisam então aqueles sistemas mais importantes da minha companhia, né? Sempre dando o devido valor a eles e analisando então se as suas entradas, seu processamento e as suas saídas são compatíveis, analisando a segurança e entre outros recursos. A auditoria do plano de contingência de recuperação de desastres busca analisar, então, auditar, né, como que a empresa se comporta quando se tem alguma falha, né? A rede caiu, o seu sistema caiu, houve uma perda de dados, então você vai ter que realizar um backup. Tudo isso é auditado nesta prática. A de redes busca, então, analisar a parte lógica e física de uma rede de computador de uma empresa e os hardwares, principalmente a parte física, o acesso a eles e tudo mais. A gente vai à nossa câmera de documentos, pois eu trouxe aqui um plano de auditoria, como que ele pode ser estilizado. A letra está pequena, mas é mais para que você entenda como que pode funcionar, tá? Eu trouxe aqui em forma de uma tabela no qual a gente vai preencher. E o que pode ser uma das perguntas? Esse primeiro plano que eu trouxe, ele é para o hardware, tá bem? Então, cada auditoria vai ter a sua tabela específica, com mais ou menos campos e assim por diante. Olha só algumas coisas que eles abordam. Primeiro, planejamento estratégico de continuidade. Inclusive, dele vai analisar, referência à documentação comprobatória contemplando o cronograma geral. Daí o auditor vai colocar sim ou não, ou se existe outra resposta para isso. Indicação de atividades, prazos e responsáveis. Perceba que a empresa ela vai entregar documentos, ferramentas, dados para o auditor e a partir disso, e a partir, obviamente, do seu dia a dia, ele vai conseguir planejar e preencher esse tipo de tabela. Aqui é um específico, não precisa ser esse, tá? Então, a partir de cada controle, a gente vai ter alguns diferentes. Então, aqui, numa análise 2, análise de riscos potenciais da probabilidade de ocorrência de falhas. Perceba que mesmo na parte de hardware, esse é o plano de contingência, o de hardware é o seguinte. Então, a gente está analisando, o P1, informar o grau aparente de vulnerabilidade em casos de interrupções do processo. Perceba que todas as perguntas serão feitas para a empresa e assim o auditor vai respondendo. Para a gente ver o de hardware, tá bem? O de hardware, ele está disponível aqui. Então, ela pode ter a seguinte questão, há políticas empresariais que garantem a implementação efetiva relacionadas com o ambiente de rede, então, administração de redes, a vigilância dos acontecimentos também. Aqui já é a parte mais de servidores, então, tudo isso. E também a parte de controle de softwares dentro do hardware. Qual é o sistema operacional, quais são as planilhas. Perceba que em vez de sim ou não, a gente vai responder ou não se aplica ou qual é o referencial. Note que nós temos sempre o cliente, o feito por seria o auditor, a data e é revisado. E geralmente, ao final de cada plano desse, nós temos a assinatura do auditor. Então, a auditoria nada mais é do que você chegar na empresa, conhecer os seus processos, as suas políticas, principalmente de segurança, para então conseguir avaliar e ali melhorar o que pode ser melhorado, o que é um ponto fraco. Eu vou para o nosso momento de dúvidas também, daqui a pouco eu volto, então, tirando as dúvidas e continuando a nossa aula.
Como não houveram dúvidas, vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos falar sobre sistemas legados. O que é um sistema legado? É aquele sistema antigo que ainda funciona para a empresa e a empresa não quer, muitas vezes, fazer um novo, mas, no entanto, às vezes ela precisa de uma nova funcionalidade. Por isso, a gente vai estudar agora os sistemas legados. Vamos ao quadro primeiro para conhecer as categorias de softwares. Primeiro, temos o software de sistemas, que são escritos para servir outros programas, como sistemas operacionais. Temos o software de aplicação, que são programas isolados que resolvem tarefas específicas, como editores de textos, jogos, navegadores. Software científico e de engenharia, o próprio nome já diz, né? Então, eles são voltados para essa parte da engenharia, civil, elétrica, de produção, ou científico também. Um exemplo muito comum é o MATLAB. Software embutido, eles estão, então, dentro de um hardware. A gente não os vê, mas, obviamente, eles estão ali executando sua função, como, por exemplo, um ar-condicionado que possui um software que vai analisar a temperatura e, dependendo da temperatura, ele vai regular ali se emite, se abaixa a temperatura ou não. Softwares para linhas de produtos são, então, controle de estoque, são aqueles que a gente fornece uma capacidade específica, mas podem ser utilizados por diferentes consumidores. Aplicações web são os nossos sites, nossos e-commerce, e os softwares de inteligência artificial, que no caso são aqueles voltados principalmente que tentam imitar a parte cognitiva do ser humano. Mas vamos entrar então em software legado. O que é um software legado? São aqueles programas antigos que precisam ser modificados para satisfazer alguma mudança nos requisitos do negócio e da plataforma de computação. E como eu disse, muitas vezes as empresas são apegadas a esses softwares ou a construção de um novo pode dar um custo muito grande para elas, por isso elas precisam dessa manutenção e que isso seja realizado. Vou te dar um exemplo muito comum de um software legado que é utilizado até hoje, que provavelmente vai ser utilizado ainda por décadas também, que é o COBOL. O COBOL ele é uma linguagem que foi criada em 1959, então é uma linguagem mais antiga, que ela está muito inserida na parte bancária, não só do Brasil, também do mundo inteiro. Logo, se você já utilizou um caixa eletrônico, você já teve contato com o COBOL. Obviamente que não em linhas de código, mas você ali utilizou um ATM que tinha um COBOL. E por que as empresas elas priorizam o COBOL? Primeiro, porque é uma linguagem ali sólida, ela está funcionando no momento e a troca de um sistema, por exemplo, em Python, em Java, o que pode ocorrer para o sistema bancário? Primeiro, seria custoso demais, imagina mudar todos os caixas eletrônicos, todos os sistemas bancários do país, e até mesmo de outros lugares no mundo. Os Estados Unidos também utilizam muito o COBOL para a sua rede bancária. E também o COBOL, querendo ou não, ele é seguro. A gente tem poucos ataques, então compensa manter ele. Mas eu até estava lendo uma reportagem que é muito difícil achar programadores de COBOL. Portanto, essa dificuldade é uma das razões que, com certeza, quando o COBOL sair de linha, sair dos sistemas bancários, vai ser principalmente pela dificuldade de achar pessoas que trabalham com isso. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, uma empresa privada foi lá oferecer um curso de COBOL gratuito para os ingressantes e, no caso, depois da conclusão desse curso, eles iam contratar as pessoas. Então, perceba que as empresas, às vezes, até oferecem esses cursos gratuitos para depois conseguir recrutar as pessoas, visto que é uma linguagem que a gente não ouve falar muito. Mas aí fica uma dica, quem sabe você não se interessa por essa linguagem, tá? Eu li por especialistas que essa linguagem ainda vai continuar por boas décadas, então provavelmente não vai cair em desuso. E uma das linguagens que pode substituir o COBOL vai ser o SQL e o Python, tá? Então essas duas linguagens em conjunto. Obviamente que são só especulações, mas vamos voltar para os sistemas legados. Então, repare, o nosso sistema bancário utiliza um sistema legado e muitas vezes tem que colocar novas funcionalidades ali dentro, não é mesmo? Mas por que um sistema legado tem uma má funcionalidade? Vamos ao quadro conhecer quais são esses pontos.
Primeiro, projetos não extensíveis. Muitas vezes é difícil fazer uma extensão desses projetos. Temos códigos complicados. Se a gente faz código hoje em dia, utilizando o ML, utilizando práticas de qualidade, já é difícil entender o que uma pessoa fez. Imagina um código antigo numa linguagem, às vezes, que você nem conhece. É muito complicado, tá bem? Pouca ou documentação inexistente. As empresas geralmente não gostam de fazer documentação, mas pegar um software para dar assistência sem documentação nenhuma, com certeza é algo muito complicado. Históricos de modificações mal geridas. As modificações elas acontecem e obviamente se não for bem geridas, isso acaba gerando um código mais complicado ainda. E por que a gente deve evoluir um software legado? Primeiro, para adaptação do software para atender novas necessidades do ambiente. Então, às vezes existe a necessidade de implementar um banco de dados mais moderno, atender algum tipo de rede, por isso essa adaptação. O software precisa ser aperfeiçoado e implementar novos requisitos de negócio. Muitas vezes a empresa precisa implantar ali dentro do seu software legado um requisito novo. Vou dar um exemplo bem usual que até aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa que eu conheço, ela tinha um software, já era um pouco antigo, e com a implementação das notas fiscais serem eletrônicas, ela queria incorporar aquilo dentro do programa dela. Tá? Ela acabou não conseguindo, porque como era um sistema muito antigo, ia ficar mais caro tentar utilizar essa parte da nota fiscal eletrônica dentro do sistema, tá? E ela acabou fazendo o quê? Adotando um programa novo para a geração dessas notas. Só que, obviamente, se fosse integrada, era muito mais fácil, porque ela já gerava ali os valores da compra, né, no seu sistema interno e já criaria a nota. Mas como ia ficar muito custoso, essa pessoa acabou contratando um sistema à parte. Então, perceba que muitas vezes, por mais que a empresa tente fazer a utilização do sistema legado, ele acaba ficando um pouco para trás. Nesse caso, a utilização do mesmo continuou, visto que a empresa utiliza ele mais internamente, no entanto, não conseguiu atribuir um novo requisito. Mas a gente vai voltar ao quadro para a gente ver mais algumas evoluções que podem ser necessárias. Necessidade de extensão para torná-lo interoperável, que é aquela questão de comunicação transparente com outro software, e a necessidade de modificação para o sistema tornar viável em um ambiente de rede. Então, todas essas são pontos no quais a gente pode considerar um bom ponto, né, para evoluir um software legado. E como que vai se decidir se vai continuar usando ou não? Isso vai muito da empresa. A empresa vai ter que analisar, ver a importância desse software, se vale a pena começar um do zero ou se vale continuar usando ele. Tá bem? Então, a empresa vai decidir se continua ou não utilizando o software legado. Vamos tratar agora de mudanças e manutenções. A gente estava falando de software legado, então muitas vezes precisam ser modificados para atender algum tipo de requisito novo ou algum tipo de tecnologia, não é mesmo? Mas agora eu vou tratar com você de modificações que acontecem não só para sistemas legados, mas para os sistemas como um todo. Por isso a gente vai ao quadro para primeiro falar um pouco sobre modificações. As modificações, elas são inevitáveis. Por mais bem que você faça o seu software, por mais bem que a empresa trate os requisitos, por mais que o cliente participe do todo o processo, eles vão acontecer, tá bem? E nós precisamos gerir essa modificação de forma correta. Então, nós vamos identificar as modificações, ver como que elas aonde elas vão afetar, tá bem? O que vai ser modificado, quais funcionalidades podem gerar riscos a partir dessa modificação. O segundo ponto, importantíssimo, controlar as modificações. Aqui está muito ligado com a parte de gerenciamento e de controle de configuração. Lembra? Quando a gente tem, então, uma modificação, nós vamos gerar novas versões. O geramento de novas versões, nós temos que cuidar dessas versões, para que a gente não se perca, não é mesmo? Então, controlar essas modificações são essenciais. Garantir que as modificações sejam implementadas corretamente, tá? E, obviamente, seguindo uma qualidade, visto que se a gente sair modificando tudo,
sem ter um planejamento, isso vai acarretar em dificuldades mais para trás, né, com aquele código ficando cada vez mais difícil, e relatar e documentar as modificações. Documentar as modificações é imprescindível, visto que já é difícil trabalhar com um software sem documentação. Se ele estiver documentado, é mais fácil. Mas se você modificar e não alterar a documentação atual, obviamente aquela documentação vai estar antiquada, ela não vai estar refletindo o seu programa. Por isso que é importante, então, essa adequação também da documentação. E você viu aqui, nessa parte, a gerência de configuração sendo tratada. Por quê? Porque se eu vou modificar, eu vou criar novas versões, criando novas versões eu tenho que cuidar delas. A gente vai analisar agora sobre quais são os tipos de possíveis modificações que a gente tem e quais são as porcentagens de cada uma delas. Por isso a gente vai ao quadro. Nós temos a seguinte manutenção. A manutenção que mais ocorre, de acordo com o Somerville, é a adição ou modificação de alguma funcionalidade. Então, geralmente 65% desses tipos de manutenção são a implementação de novos requisitos. Já 18% deles são adaptações para um novo ambiente. Então, um novo sistema operacional, também uma nova rede. E por último, reparo de defeitos vem com 17%, no qual nós vamos através de correção de falhas. Eu quero apresentar para você um argumento que eu acredito que seja muito convincente sobre a manutenção. No sistema 1, nós tivemos que a empresa ela investiu 25 mil a mais do que o sistema 2 em desenvolvimento, tá? Então, essa faixa aqui cinza, ela é o custo de desenvolvimento. Já a empresa 2, ela economizou esses 25 mil de desenvolvimento. No entanto, ela teve um gasto muito superior de 100 mil reais com a questão de manutenção, tá bem? Logo, essa parte de desenvolvimento engloba tudo que a gente já tratou, a parte de levantamento de requisitos, de fazer a modelagem e também desenvolver o código mesmo em si. E testes, tá bem? Então percebam que a manutenção ela é custosa, tá? E por que é tão difícil gerir manutenção? Primeiro, porque muitas vezes você já passou daquele projeto por muito tempo, precisa adicionar um novo requisito, acaba ficando no esquecimento, tá bem? Existem mais alguns problemas e é isso que a gente vai analisar agora no quadro. Por que é tão difícil? Porque os custos são tão altos. Primeiro, estabilidade de equipe. Na parte de TI, existe uma rotatividade um pouco alta entre o pessoal nas empresas e também pode acontecer que a equipe pode ser desfeita para novos projetos. Então, quando voltar aquela manutenção, a equipe que desenvolveu não está mais junta. Então, isso pode dar uma quebrada e uma dificultada na manutenção. Responsabilidade contratual, como não existe então uma parte de qualidade instaurada, muitas vezes não se utiliza o gerenciamento de configuração correto, é feito de qualquer jeito o código, obviamente não existe uma responsabilidade ali da pessoa fazer um software fácil, tá? Ela acaba fazendo aquelas famosas gambiarras que a gente acaba fazendo para dar ali uma falsa impressão que aquilo está correto. Então, essa responsabilidade contratual. A habilidade pessoal. Eu quero falar disso com você. Muitas vezes a gente acha que a gente vai trabalhar numa empresa e vai conhecer tudo dela, né? A gente vai ser o mais hábil ali. E não é muito bem isso. Muitas vezes, quando a gente tem uma empresa muito grande que trabalha com muitos projetos, você pode estar, por exemplo, numa linguagem que não é muito a sua praia. Por exemplo, você pode estar trabalhando com SQL, mas você gosta de trabalhar com Python. Você percebe que a habilidade pessoal conta muito. Não é que a pessoa ali que desenvolveu é uma pessoa, um desenvolvedor ruim. É que muitas vezes não é a linguagem de domínio dele. Tá bem? Então, saber escolher a equipe, essa parte de ter esse cuidado em escolher quem vai trabalhar em cada projeto é importante para poder pelo menos evitar essa parte de manutenção. A gente vai voltar então para a gente finalizar essa parte do quão difícil é. E obviamente uma das coisas que influenciam bastante é a idade, então se ele é um sistema do tipo legado, e a estrutura também do programa. E há algumas práticas no qual tentam prever possíveis manutenções. São elas:
a previsão de facilidade da manutenção. Aqui, a empresa vai tentar prever quais são as partes mais difíceis para se manter. E, obviamente, quando você está desenvolvendo um software, você sabendo que aquilo vai gerar um custo e vai ser difícil de manter, o que eu posso fazer? Dar mais atenção àquilo. Previsão de mudanças do sistema. Aqui serão quais partes vão ser afetadas pela mudança. A gente pode dizer que é quase um versionamento, então eu vou saber o que está relacionado ao que, então se eu modificar aqui, vai implicar em ABC, por exemplo. E custo da mudança. O custo da mudança também, quais serão os custos durante o tempo de vida útil desse programa. Tá? Então, essas são previsões que podem ser realizadas para a empresa e assim auxiliá-las a não ter uma decepção no futuro, né? Não ter ali um impacto muito grande quando a manutenção vier. E aqui está o ciclo da manutenção apresentado, tá bem? Nós temos então o seu sistema. Esse sistema ele vai passar por um processo de mudanças ou modificações. Vai ser feita a proposta. Essa proposta ela vai ser baseada no planejamento, no gerenciamento de configuração, na parte de garantir que as modificações são implementadas corretamente e, obviamente, na documentação. Fiz essa mudança proposta, vou evoluir o meu software. Então, aqui eu estou executando a minha mudança. A partir da execução desse novo programa, dessa evolução, o que eu tenho? Um novo sistema. Perceba, então, que sempre que eu gerir uma modificação sobre um sistema, eu vou criar uma nova versão, portanto, ele vai ser um novo ativo ali. A modificação, então, as mudanças, elas são custosas para a empresa, por isso que elas têm que cuidar delas, tá? Para que elas não se tornem, então, uma bola de neve e saiam mais caros do que o projeto em si. Por isso que a parte de mudanças e manutenções são tão importantes. Nosso último assunto é a parte de reengenharia de software. O que é reengenharia de software? É você reconstruir um sistema, tá bem? É como se fosse a reconstrução de uma casa. Você tem as paredes, mas você acaba destruindo algumas, mantendo outra, trocando no piso. É mais ou menos isso que a reengenharia faz. Então, ela vai partir de um software antigo. Então, um software que tem ali confuso, um software que não atende a alguns requisitos e vai reestruturá-los. Mas a gente vai, então, conhecer melhor sobre essa prática e definir formalmente o que é uma reengenharia de software. Então, ela busca examinar os sistemas com a finalidade de reestruturá-los para atender aos novos requisitos e também ter uma maior qualidade. A reengenharia ela não visa só atender o requisito, não. A qualidade também é um fator importante para essa técnica. Ter que criar, então, um produto com funcionalidades adicionais, melhor confiança, desempenho e modo de manutenção. Então, tudo isso é uma prática da reengenharia. E qual é a motivação para isso? As motivações são bem parecidas com as do sistema legado. Então, o sistema não atende mais às necessidades, portanto, tem algum requisito ou outro ali que não está sendo abrangido, ou até mesmo a empresa modificou o seu plano de negócios e assim teve que adicionar mais algum tipo de funcionalidades. Não possui documentação. Modernizar os sistemas legados é uma das motivações da reengenharia. Custo alto para manter o sistema no momento que ele está, tá? Então, a reengenharia viria para baixar esse custo e o código confuso e com erros. Então, todos esses são características e motivações do nosso sistema, da nossa reengenharia. Mas para a gente compreender melhor, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de manutenções que podem ocorrer. A primeira delas é a corretiva, no qual busca a correção de bugs ou qualquer outro elemento do código. Já a manutenção adaptativa, elas são necessárias quando o software deve cumprir novos requisitos. A perfectiva, ela vem para melhorar a qualidade, acrescentando novas funcionalidades, principalmente ligadas à parte de desempenho. Okay? E por último, a manutenção preventiva, que é a nossa reengenharia, que busca então melhorar a confiabilidade ou oferecer uma estrutura melhor para futuras manutenções. Eu deixei uma frase ali que diz que quanto mais difícil de entender um programa, mais difícil de mantê-lo.
tá? Eu tive que ler aqui para utilizar as palavras corretas, e é uma frase muito verdadeira. Pensa num programa, você dando manutenção, por exemplo, num programa que faz a verificação se o número é par ou ímpar. Simples, não é mesmo? Não é muito difícil ali. Você, obviamente, vai arrumar o if que faz isso, ou sei lá, no printf ele não está printando o número, é uma manutenção muito corriqueira, muito fácil. No entanto, se você pegar um sistema de inteligência artificial no qual tem algum embasamento ali computacional, que utiliza árvores, que utiliza algum tipo de conhecimento muito mais complexo, é muito mais difícil. Mas eu não estou tratando aqui nem na complexidade do problema, e sim na complexidade no qual o código ele é desenvolvido. Tá bem? Então a gente viu que uma das características da manutenção ser tão custosa é um código complicado. Então a empresa ela tem que muitas vezes inserir ali no desenvolvimento para que isso seja mitigado. E no caso da reengenharia, ela já tem um sistema pronto. E ela vai tentar facilitar isso. E essa facilitação, ela não vai ser somente melhor porque vai trazer nova documentação e tudo mais. Mas também quando você precisar ter uma manutenção desse sistema, será muito mais barato e menos custoso. A gente vai ao quadro para a gente tratar então sobre alguns processos que são realizados na reengenharia. Primeiro a análise do inventário, que nada mais é do que informar os detalhes daquele software. Então, qual a linguagem que ele usa, quais são seus processamentos, as suas funções, tá bem? Então, tudo isso. Reconstrução de documentos. Nós vamos, então, fazer a reconstrução dos documentos que já tiverem. Se não tiverem, então nós vamos partir de outros. O desenho dos nossos documentos está ligados com a engenharia reversa, que é a recuperação do projeto a partir do código-fonte. Portanto, se eu não tiver nenhum documento para reestruturar, eu vou melhorar o meu código e a partir desse melhoramento de código eu vou fazer o quê? Desenvolver os meus diagramas, por exemplo, tá? Então, eu vou de trás para frente. Em vez de montar o diagrama de classes primeiro, eu vou, através das minhas classes, montar o meu diagrama, tá bem? Reestruturação do código, então, obviamente, é melhorar aquele código, deixando ele mais fácil, utilizando, às vezes, algumas bibliotecas que na época não tinha, tá bem? Reestruturação de dados também, e, por último, a engenharia avante. Esses todos são partes da reengenharia de software. E para a gente continuar, aqui está o ciclo desse tipo de técnica, ok? Então, nós vamos fazer análise do inventário, depois reestruturar o código, a engenharia reversa, reestruturação do documento. Perceba que a reestruturação aqui nesse ciclo, ela vem depois da reestruturação do código. Por quê? Porque eu não vou montar o meu diagrama primeiro. Eu vou partir do que eu reestruturei, montar a documentação. Reestruturação dos dados e engenharia direta. E assim segue o ciclo, ok? Então, note que a reengenharia, ela busca, então, melhorar o seu software. Então, ela vai ali reconstruir todas as partes. É como se fosse a construção de uma casa mesmo. Você vai manter as paredes, basicamente, que nada mais são, neste caso, que as funcionalidades, aproveitar uma outra parte de código e sair reestruturando o resto, tá bem? Só reforçando que a documentação, nesse caso, ela é feita após o código. Tá? E é importante a documentação. Já que eu estou reestruturando algo, eu vou fazer essa reestruturação da melhor forma possível. Por isso, os nossos documentos, eles serão, obviamente, atualizados e feitos em conformidade com alguma qualidade que vai ser instaurado pela empresa. Vamos para a nossa situação problema 2. Por isso, a gente vai ao quadro analisar o que nós trataremos nessa situação problema. Primeiro, vamos descrever quais são os tipos de manutenção de software, apresentar os custos gerados pela manutenção e mostrar o processo de engenharia reversa para que a empresa compreenda mais sobre este tema. Primeiro, eu quero conversar com você sobre a manutenção. A gente sabe que ela é o quê? Indispensável. Ela vai acontecer, seja para fazer a correção de erros ou seja também para adicionar novos requisitos. Não é mesmo? Então, a manutenção ela vai ocorrer. Por isso, a gente precisa de uma gestão. Nós precisamos planejar essa manutenção, gerir muito bem a parte de configuração, isso é importantíssimo, tá
tá bem? Então, a gestão de configuração entra nessa parte de manutenção também. Obviamente, fazer a manutenção de forma mais correta possível, tentando, obviamente, não utilizar artifícios que podem prejudicar e vir a dar outra manutenção futuramente e fazer a documentação de tudo isso. Então, esta é uma gestão que você pode apresentar para a empresa para ter, então, uma boa manutenção, tá bem? Vai ser fácil? Provavelmente não. Vai ser bem custoso. Mas a gente vai ao quadro conhecer quais tipos de manutenções nós temos. Nós temos as manutenções corretivas, que são aquelas que buscam erros de código, como, por exemplo, bugs e erros, falhas, manutenções adaptativas, que são quando o software deve cumprir um novo requisito. A perfectiva, nós vamos melhorar a confiabilidade, melhorar o desempenho desse software. E a preventiva, que no caso é a nossa reengenharia, vai buscar melhorar uma estrutura melhor, uma melhor confiabilidade também. Importante apresentar os gastos, tá bem? Aqui primeiro mostrando quais são os principais. A principal manutenção que ocorre sempre é a de adição de modificações de funcionalidades. Então, alguma nova adição de requisito ou algum requisito que não ficou em conformidade e vai ser modificado. A adaptação do software é quando você precisa adaptá-lo para uma outra rede, um outro sistema operacional. E reparo de defeitos, que é aquela relacionada com a corretiva. E através desse gráfico, você consegue mostrar que a empresa que melhora o seu desenvolvimento, melhora o seu teste, que investe mais nisso, tem, obviamente, um lucro depois. Por quê? Porque a manutenção vai ser muito mais fácil, tá bem? Então, se a manutenção é muito mais fácil, e nós sabemos que ela é uma das partes mais importantes e mais custosas, isso diminui bastante para a empresa. E aqui nós temos a parte de engenharia reversa, bem? O que é a nossa engenharia reversa, então? É como se fosse a reengenharia. Então, nós temos um código-fonte ruim, tá? Então, é esse código que nós vamos reestruturar, que nós vamos modificar. A partir desse código-fonte ruim, nós vamos reestruturar esse código. Então, nós vamos fazer... utilizar às vezes bibliotecas, utilizar procedimentos que são mais adequados, muitas vezes até atualizar a estrutura de dados. Então, tudo isso vai ser a reestruturação. Após eu reestruturar, eu vou ter como saída um código fonte limpo, ok? Então, nesse código fonte limpo, eu vou conseguir extrair abstrações, que pode ser a parte de processamento, de interface, tá bem? De banco de dados, de documentos, tá? Então, eu posso aqui também fazer a minha documentação. Após a extração de dados, então, nós temos a especificação inicial e refinar e simplificar processos. E por último, então, nós teremos o nosso programa pronto, no qual ele vai estar atendendo às nossas funcionalidades. Então, a manutenção tem todas essas questões, tá? De ser algo caro. E a gente viu a reengenharia. A reengenharia é um tipo de manutenção? Ela é, tá? Mas ela não vai buscar modificar somente um item ali. Ela vai buscar modificar o código todo, o sistema todo, para que eu tenha, no final, uma melhor. A reengenharia ela é custosa. Muitas vezes, essa reestruturação do código não é fácil. Sabe quando você pensa, vixe, é melhor descartar esse código aqui que eu fiz e começar outro do zero? Muitas vezes a reengenharia cabe nesse exemplo que a gente passa tentando desenvolver alguns sistemas. Mas, obviamente, que se for um código que tem uma certa documentação, que não é tão difícil assim e utiliza, obviamente, uma linguagem não tão complexa, a gente consegue ali fazer uma boa reengenharia, tá bem? Então, a gente finaliza aqui a nossa SP2. Vou para o nosso momento de dúvidas, daqui a pouco eu volto, então, mostrando, tirando as dúvidas e finalizando a nossa aula.
voltamos então, teve uma pergunta do pessoal de Sobral. Também, ele pergunta o que é a engenharia direta. Eu acho que no slide eu acabei passando. A engenharia direta, ela é utilizada na reengenharia como método tradicional. Então, ela vai utilizar os processos, métodos da engenharia de software tradicional para fazer a reconstrução do software. Tá? Ela não vai fazer a reversa. A reversa, o que a gente faz? A gente reestrutura, faz a documentação e parte para o código final, né? Aqui não, a engenharia direta, ela vai utilizar os métodos mais tradicionais. Então, às vezes, fazer a documentação, às vezes, levantar um requisito ali e depois partir para no caso, partir para a especificação final, né, para o código ali final e o teste. Então, a engenharia direta é o inverso da reversa, tá bom? Acredito que eu tenha respondido a pergunta. Muito obrigada pela participação. Vamos, então, finalizar a nossa aula. Vamos, então, recapitular tudo que vimos na aula de hoje. Vimos a parte de auditorias, analisamos, então, que as auditorias, elas têm como característica principal analisar a parte de fraudes, erros, acidentes, vazamentos de informações. Analisamos também que a auditoria, ela pode ser feita em hardware, na rede, em aplicativos, em outros sistemas também. Sistemas legados são aqueles sistemas antigos que as empresas às vezes precisam adicionar uma nova funcionalidade a eles. Eu dou bastante ênfase aqui ao COBOL, que é uma linguagem antiga, que muitos bancos ainda utilizam essa linguagem e, no caso, eles são exemplos de sistemas legados. Temos também a parte de mudanças e manutenção, ok? Que no caso a gente viu que é algo custoso, que é algo que no caso você vai ter ali um custo, mas ela é imprescindível. Precisamos de um planejamento, precisamos gerenciar essas manutenções de acordo com suas versões, então a gerência de configuração entra muito pontual aqui. Temos que executá-la com perfeição, ou a maior perfeição possível, e também fazer, no caso, a documentação disso tudo. E além de tudo, vimos a engenharia reversa, que nada mais é do que o reconstruir um software, tá? A engenharia reversa, ela vem do caso de você partir de pegar um código e melhorá-lo, deixar com melhor confiabilidade e melhor desempenho. Muitas vezes para atender novos requisitos. E no caso eu parto então de um código muito ruim, melhoro ele, melhoro a sua documentação e assim consigo um software muito mais confiável, tá bem? Vamos relembrar o que a gente viu nas nossas aulas, porque foi muito conteúdo. A engenharia de software é uma matéria muito extensa e eu espero de coração que você tenha aproveitado. Então, a gente viu toda a parte de modelos de processos, metodologias ágeis, vimos também a parte de qualidade, que é essencial. Nessa parte de qualidade, nós tratamos de modelos de referências, que são o CMMI, o MPS-BR. Tratamos também de testes de softwares, vimos que existem testes de unidade, testes de integração, testes de validação e testes de sistema, tá bem? Então, a aula de hoje abrangeu ainda a parte de manutenção e auditorias. Olha quanta coisa você aprendeu comigo nesses 4 encontros, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha aproveitado a matéria como um todo e que eu tenha contribuído com a sua formação, tá bem? Um grande abraço e te aguardo numa próxima oportunidade.